Fala galera do Inova, estamos aqui para mais um podcast. Christian, E aí? você tá Beleza? bom? Bom. Gente, pedi aí pra vocês, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá o like, segue a gente no Instagram, @InovaCastOficial, que ajuda demais, compartilha esse vídeo. E hoje a gente tá aqui, Alexandre, com o Tutu. Tutu, tudo bom? Uma salva de palmas aí pro Tutu. Aê! O cara é empreendedor, vereador, meu irmão. Esse cara é zica. Pode ir. Você tem mais características? Acho que basicamente são essas aí. Tem algumas, mas durante a entrevista A gente vai descobrindo. vai colocando, né? Bom, o pessoal conhecer um pouco você, né? A gente queria ver a sua personalidade dentro da igreja, né? O que você fez e qual que foi a sua conversão para o seu primeiro contato com o evangelho, como que foi essa descoberta assim do evangelho na sua vida? Bom, primeiramente, acho que eu cresci aqui dentro da igreja, né? Fui apresentado, tive a oportunidade de ser apresentado desde pequenininho. Só que conhecer a Cristo mesmo, acho que foi na adolescência, onde eu pude compreender um pouco mais, me relacionar com igreja. Tive uma questão, um acidente que eu sofri, tive um encurtamento na perna, fiquei acamado por 6 meses e a igreja, além de me visitar, além de participar, orar por minha vida, aí eu vi de fato como realmente era uma igreja. Depois, quando tinha mais ou menos 19 anos, entrando na faculdade, aí eu tive realmente uma experiência com Deus e aí eu comecei a atuar na igreja, participar e aí eu tive a conversão por completo, né? Eu conhecia a palavra, mas de fato ainda não tinha Jesus, ainda não tinha o Espírito Santo e ainda não compreendia muitas coisas. Então acho que foi um processo de transformação do 0 anos até os 19 aí. Foi um tempo, a galera comenta que foi um pequeno tempo, né? Mas eu acho que eu vivi muita coisa intensa. Tive a oportunidade, no mau sentido, de conhecer o mundo, mas graças a Deus fui resgatado novo e hoje eu estou aí participando da igreja, conhecendo de fato o evangelho e podendo tentar replicar um pouco o que Jesus fez sobre a minha vida. Muito bom. Muito massa. Você, com uns 19 anos, mais ou menos, já estava no Ministério de Jovens da igreja, na época quando era em Nova Geração, depois começa a participar da liderança, né? E foi uma época que estava bombando bastante, assim. Como é que foi? Sim. Na verdade é o seguinte, eu participava um pouco mais assim, na adolescência, ali, dos 12, 13 anos, depois deu uma sumidinha na época de escola, época de aprontar um pouco, né? De conhecer a galera lá fora. E aí, quando eu realmente tive a parte de transformação, quando Jesus foi começando a trabalhar na minha vida, eu tive contato, primeiro ainda não era o Inova, era o Impacto Jovem com o pastor Zeca. Então, a gente teve um pouco do contato ali, eu ainda era um pouco aquele que só via os cultos, mas sempre estava com a galera que conduz o Impacto Jovem. E aos poucos eu fui introduzindo, participando, quando eu vi eu já estava lá dentro, quando eu vi eu já estava participando, ajudando a construir a parte da liturgia do culto, participando das brincadeiras, dos eventos, aí ajudando a pensar o que era o Impacto Jovem. E depois, mais ou menos com uns 22, 23, a gente começou a construir essa cara nova, que era o Inova com o pastor Renato. E aí começou toda essa nova geração. A ideia era isso, ter um povo eleito se levantando para poder movimentar essa galera dentro da igreja, mas para poder trabalhar com a galera fora da igreja. Então, isso aí foi um marco assim, nas nossas vidas, porque a gente recebia muito as questões da palavra, os nutrientes, mas a gente começou a realmente colocar em prática no Inova. Então, como jovem, como um novo projeto, para nós, principalmente para mim, foi muito importante. Onde eu recebi e agora eu estava colocando em prática. Então, eu fiz os 23. E aí eu fiquei até os 30, né? Hoje eu tenho 32. Fiquei até os 30 aí, passei o bastão, porque eu já... eu entendo, né? Apesar que ainda é daquela malemolência, mas a gente sabe o momento certo, né? Você falou em eventos e brincadeiras que vocês organizavam. Eu já conversei com várias pessoas assim e falava que você causava um pouco nos acampamentos. E qual foi a sua experiência, assim, desde quando que você começou a frequentar os acampa? Sei lá, alguma zoeira, assim, que marcou mais? Cara, eu brincava muito, assim. Às vezes a gente costumava falar que eu era um jovem um pouco inconsequente, né? A gente tem uma alegria fora do comum e essa alegria, acho que te emociona muito. A gente costuma falar que emociona muito.
E essa emoção, acho que às vezes passava dos limites. Então, os acampamentos, quando a gente chegava nos acampamentos, acho que a euforia de estar com a galera, de brincar, de ter aquele momento único, não só da comunhão, mas principalmente das brincadeiras, era o momento que a gente extravasava. Uma das experiências que perguntou para mim aqui, teve um dos acampamentos que foi ali próximo a Maringá. E nesse acampamento tinha uns cavalos. E Que esses ano que foi? 2019... Não, peraí que eu tô meio ruim de data. 2013, 12, por aí. Acho que foi acampamento... tô meio perdido de data, mas foi um antes da Copa do Mundo lá. Foi em Maringá. Foi o Fé, acampamento. 2014. 2014? Isso, o ano da Copa, perfeitamente. Tava em dúvida se era esse ou se era o outro que tinha tido lá já. E aí, tinha uns cavalos lá, e esses cavalos era quarto de milha que fala, uma raça específica, uma raça cara. Então, aproximadamente R$200 mil cada cavalo. Nossa. E esses cavalos ficaram uma área separada e a gente gostava de brincar muito. E tinha um amigo nosso, Ferdinando, que hoje está fora do país, está em Dublin, na Irlanda. E ele também gostava muito de brincar. E na hora da brincadeira noturna, vocês que conhecem muito bem como é que é a brincadeira noturna, tinha uma parte que era a bomba. Só que a bomba não podia ser solta ali perto dos cavalos. Ele emocionou demais. A gente tava brincando tudo. E ele soltou perto dos cavalos. E a porteira estava aberta. Nossa. Esses cavalos saíram para fora do acampamento. E aí eu acho que no momento ali tava eu, o pastor Renato, o Cássio. O Renato, se eu não me engano, acho que nem tinha acabado o seminário ainda. Ele era o seminarista responsável pelo Inova, só que ainda não tinha concluído. E a gente foi até quase a pista lá procurando os cavalos. E a gente não encontrou. A gente tava fazendo as contas. Pô, o Diogo vai vender o carro dele. Eu vou vender minha moto. O outro não sei o quê. Porque nem se a gente fizesse tantas campanhas aqui na igreja de pizza, a gente ia conseguir. E no outro dia... isso que ainda não foi o ápice da coisa. No outro dia, eu falei, vamos tentar ir atrás, fazer o boletim de ocorrência, ver se a gente tenta achar. O medo também era dos cavalos ir para a pista e talvez ocorrer um acidente, algo do tipo ali. E aí o pessoal falava, vamos esperar até outro dia, porque agora à noite a gente não vai achar. Nem o olho do cavalo brilhava lá naquele breu que estava. Voltamos para o acampamento, com essa preocupação, vem um pessoal falando que o Neildair estava muito bravo. E falando, vai lá nos quartos que tá acontecendo algumas coisas. E nesses quartos era um corredorzão. A gente chegando próximo ao quarto, virando para entrar nesse corredor, a água tava mais ou menos de uns 40, 50 centímetros no corredor. De repente veio um sapo rodando. A gente já olhou e falou, o que tá acontecendo aqui? O Neildair já chega, esses molecada aqui não é crente nem aqui nem no inferno. Aquela brincadeira sadia, né? A gente chegou lá, a água no meio da parede, a molecada chutando bola, quebrou vaso, o molecado com lepsídeo na orelha. Nossa. E tipo assim, pra você ver quanto é questão que eu falo de emocionado, porque a gente gostava de brincar e às vezes a gente ultrapassava os limites. E aquele dia, aquele acampamento específico marcou pra gente. A gente gostava muito de brincar, mas às vezes saía fora dos limites. E aí foi um marco pra gente que a gente falou, cara, acho que é bom a gente gosta de emocionar, mas tem coisa que sai fora do controle. E esse foi um marco pra gente. O que aconteceu com os cavalos? Então, os cavalos, no outro dia a gente acordou cedinho, foi procurar os cavalos e o cavalo já tinha voltado, porque um dos proprietários, ele cuidava dessa parte de agricultura ali desse acampamento, porque ele não era só acampamento, tinha plantações. Ele viu na pista e trouxe de volta. Então, graças a Deus rebanhou esses cavalos. Nossa, aí e trouxe de volta. Então, mais ou menos 200 mil ali de prejuízo pra gente, né? Caramba. E, ao final disso, a mulher que é responsável pelo acampamento falou que a nossa igreja estava desconvidada a participar de algum evento naquela sede, naquele acampamento. Nossa, então, imagina. E eu não vou entrar em detalhes aqui, outras coisas que eu, inclusive, participei diretamente de alimentos, mas só se vocês quiserem, que é alguns marcos com a minha pessoa, né? Então, a gente fez muitas brincadeiras antes... de eu começar a me relacionar com a minha esposa atual, a Natália, onde tinha algumas esquetes que a gente brincava que eu sempre era escolhido para ingerir alguns alimentos. E esses alimentos, alimentos não é muito saudável, sovaco, né? Escova de dente, jamais saudável. Uma mas delícia. eu era muito inconsequente. Eu pegava e tomava. Mas o que eu realmente pensava ali era na alegria do povo. O povo tava dando risada, tava valendo. Então, quando eu via dando risada, eu, sei lá, batia a cabeça, capotava. Então, isso aí valia. Aí depois você vai criando uma certa noção.
falou, opa, isso aqui não é legal. Você vai criando um pouco de noção, não E tinha nada. não tinha nada. E aí, nesse episódio dessa comida, dessas coisas mais nojentas assim, teve uma irmãzinha que chegou no meu pai, após o acampamento, e falou, ó, seu filho não vai conseguir nenhuma namorada, se ele continuar assim. Só que, pelo contrário, no outro ano, no próximo acampamento, eu já estava começando um relacionamento. Mas aí, por conta do meu relacionamento, eu comecei a tirar um pouco o pé do acelerador e falar, opa, já não me convém mais fazer isso, vou fazer um negócio mais leve. Mas a gente foi. Mas é muito gostoso, acampamento e estar com a galera que a gente realmente aprende a conviver, a conhecer e estar junto ali é muito gostoso. Então, estando com pessoas que a gente gosta realmente, acho que a gente extravasa. E acampamento é um momento como esse, né? E com 30 anos você falou assim, não, acho que já tá bom já de causar. Mais ou menos. Aí a gente foi indo nos acampamentos e eu tava meio de leve, mas a galera falou, vamos junto. Eu ia junto acompanhar vocês lá e tal. A gente foi passando o bastão, né? Hoje a gente vê uns caras tanto inconsequentes, mas eu já vi grande melhora, que nem o Felipe. Tem uns caras mais... Já melhorando um pouco. Que já tá chegando a minha idade, daqui a pouco ele vai passar o bastão também. Então a gente sabe o nosso momento de parar. Já. E daqui a pouco é o filho do Kleber ali, ó. Com certeza. A gente tem que passar esse bastão, né? Então tem essa consciência, né? De parar no auge, né? Então a gente, por mais que assim, dá vontade de ir nos acampamentos, né? Um dia eu vou combinar com a Natália, vou deixar ela dormindo em casa, vou no acampamento, dou aquela zoada de madrugada, faço aquela tumultuada. E finge que não aconteceu nada. E finge que não aconteceu nada, eu volto no outro dia. É claro que ninguém pode dedar. Pelo menos a gente combina aqui entre a gente, não, né? combina. Se Ela não vai ver acontecer, esse a gente sabe quem foi. não, mas com vocês. Eu quero estar junto com vocês lá. Qualquer coisa, você vai dormir em casa depois, se ela fala, não, você não me avisou, né? Você ia sair. É da BO, mas o Não, acampamento vale a pena. Dá pra Vale, ajeitar. com certeza. Pra ajeitar. 2 dias fora de casa. 2 dias Dá pra fazer. Cuidar com ela assim, Natália, você fica dormindo. Acho que tem que ser em cima da hora, né? Não pode ser nada assim. Natália, vamos combinar uma coisa, você fica dormindo. Exatamente. Ó, fica aí em casa, fica com a Tora aí, que é a nossa cachorra, que acho que ela não tá passando bem. Tora. Tora. Ah, tá. Tora. Tomar a Tor. Não. É A só, Tor não. é só o Tutu falar que ele vai pro acampamento quando ela já estiver dormindo. É, Ele falou pra ela só não escutou. É Rivotril que é remédio de dormir, não é? Depende. Ô, Que Kleber. Você dá remédio de dormir pra ela que funciona, pô. Ô, Kleber, quando que é o acampamento? 10 a 13 de fevereiro. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, porque a gente tá em 2023. Isso. 2024 a gente vai ter nosso acampamento. Você tá convidado também. Passar esse tempo muito legal com a gente. Já pode fazer as inscrições. As inscrições. Pra ir pagando mais Eu ainda não parceladinho. comecei a pagar, preciso começar a pagar. E você que fez inscrição também precisa pagar. Você falou sobre a Natália. Cara, quando é que foi que você começou esse namoro? Quando que você conheceu ela? Quando vocês se casaram? Ó, a gente começou... na verdade, eu passava em frente da padaria. O pai dela tinha uma padaria. E eu passava em frente, nossa, essa menina é bonita, hein? Um dia eu vou namorar. Essa menina é um pãozinho, né? Aquela... Aquelas cantadas do seu pai é padeiro, né? Seu pai é padeiro, isso é um sonho, né? E eu passava lá tal, e olhava e falava, essa menina é bonita tal. Só que ela era muito novinha na época tal. Eu sou um pouco mais velho que ela. E aí eu sempre passava a achar ela bonita. Só que eu não conhecia, né? E eu já estava na igreja e eu falei, não dá para investir ali. Eu não sei se ela realmente conhece a Deus tal. Então, beleza. E aí... Um desses eventos que a gente fazia, a gente fez um luau na igreja. Na verdade, não foi na igreja, foi numa chácara, mas a galera da igreja chamou alguns convidados. E dentre esses convidados, a Natália foi. E esse dia eu e o Robinho tava de barman, só comeu uma bebida sem álcool, né? Que fique bem claro aqui. Os coquetéis ali e tal. E eu tava botando charminha, ela chegou. Falei, agora é o momento, né? É a hora. Fiz o coquetel e entreguei pra ela. Ela falou assim, não gosto desse, eu vou esperar o outro. Tomei aquele já fora, né? Falei, agora lascou, né? Aí passou um tempo, ela começou a participar das programações. E aí, é aquele esqueminha que a gente faz, né? Já falei pro Xande, a tática. Você adiciona a galera no celular ali no WhatsApp, manda aquele boa noite, galera, Deus abençoe, manda aquele versículo. Se responder, aí você já sabe, né? Já tá dando aquela abertura e aí você vai trocando aquela ideia e beleza. E aí eu fui acompanhando ela, em 2012, mais ou menos. E a gente foi conversando, fluindo. E aí, quando a gente decidiu que realmente gostava um do outro e que tinha oportunidade de se relacionar, a gente fez um propósito. Vamos orar, continuar orando, até um determinado tempo a gente investir na vida do outro.
orar, ler livros. E a gente fez isso por 8 meses. Então, a gente ficou um período longo até. E aí, quando eu decidi, falei, acho que agora a gente já está maduro para poder ter um relacionamento, realmente para começar a namorar, pegar na mão e iniciar o namoro. Eu lembro que a gente estava no futebol da igreja, e aí o pastor Silas sentou do meu lado, eu fui contar para ele, pastor Silas, já fazem 8 meses que eu tô com a Natália, eu acho que agora é o momento da gente começar a se relacionar de fato, como namorados. E ele falou assim, Tutu, o que você não topa, cara? Já que você conseguiu 8 meses ficar orando, o que você não topa um namoro de corte? Eu falei, pastor Silas, se é o santo casamenteiro aqui na igreja, né? Você quer que todo mundo case rapidão. Agora você quer que eu fique mais 8 meses, 1 ano, sem poder relar na mão da menina? Não, mas beleza. Achei legal, mas falei, mas acho que não, por conta... a gente já está 8 meses, e se a gente acabar ultrapassando, pulando algumas partes, não no bom sentido, né? Talvez de pegar na mão um selinho, um beijo, a gente vai se sentir culpado, eu acho que não era o momento. A gente já tinha conversado bastante por essa questão, e aí acho que a gente se sentiu preparado para começar relacionamento de fato, né? Um investindo no outro, tendo pessoas que realmente nos acompanhavam, não só os pastores, mas pessoas que a gente admirava dentro da igreja, pessoas mais velhas para poder nos acompanhar, e a gente iniciou. Então, a gente ficou 8 meses orando e a gente iniciou. Então, a gente iniciou no final de novembro. A partir desse luau aí ela começou a frequentar a igreja? Isso, ela já estava frequentando a programação. E o luau foi em novembro de 2011. Em 2012, a gente começou a conversar e aí a gente foi trocando mensagens, se conhecendo, um investindo no outro, orando, conversando. E aí que a gente falou, acho que agora, 8 meses, um conhecendo a família do outro, conhecendo onde a gente estava entrando de fato, quem era a pessoa, quem que era o Tutu de verdade. É o Tutu de zoeira? Beleza, legal. Mas o que o Tutu realmente é? Ele pega firme com Deus? Ou a Natália, ela tá vindo aqui na igreja e frequentando e conhece todas as programações. E nesse meio tempo ela teve a conversão de fato, né? Também não ia iniciar um namoro sem eu saber que realmente ela conhecia Jesus. Então, nesse tempo que a gente levou, acho que os dois amadureceram na fé. Apesar que desde 2019 até 2012 eu era muito brincalhão, sempre fui brincalhão, mas questão da fé, acho que eu fui amadurecendo, eu ganhei um tempo por essa questão, fui conhecendo mais a Deus, realmente conhecendo mais ela de perto, e acho que aí foi o tempo que Deus foi trabalhando nossas vidas, né? E aí a gente iniciou no final de 2012 o nosso namoro. E ao longo desse namoro aí, qual que foi o momento que vocês pensaram assim, tipo, resolveram, tipo, vamos casar ou não? E aí, como que foi essa... Primeiro que foi assim, no primeiro ano do nosso relacionamento, a gente teve algumas crises. O fator idade atrapalhou muito. Eu sou 5 anos e um pouquinho mais velho que a Natália. Então, eu estava saindo da faculdade e ela já tinha iniciado o primeiro ano. Então, a transição, eu estava entrando para o mercado de trabalho e ela entrando na faculdade. A questão da maturidade dela profissional, de estudos, e a minha, que não chocou um pouco. E a gente teve algumas crises. E a gente foi levando. E talvez por ter essa idade diferente, a gente está em momentos diferentes, eu acho que foi acontecendo essas crises. A gente foi amadurecendo, sendo acompanhados novamente. Por isso, acho que é importante ter esse acompanhamento por pessoas mais velhas, por pessoas que a gente se inspira, que tem um namoro legal, um namoro santo. E a gente troca essa ideia porque a gente vai amadurecendo. A gente começa a entender, começa a trocar ideia sobre o assunto. E a gente sempre foi muito assim, aberto. Você tá errado nisso. Apesar que muitas vezes a Natália mais me cutucava. Nossa, você tá fazendo palhaçada demais. Você tá fazendo não sei o quê. E eu falava, você tem que pegar mais leve nisso. Você tem que participar mais. Você tem que fazer isso. E aí, no decorrer, a Aline, esposa do pastor Renato, ela sempre falava, Tutu, você brinca muito que não quer casar. Porque eu era assim, casamento? Sai fora. Eu ia em casamento, eu jogava o buquê, eu pegava o buquê, saia correndo, jogava fora. Então, eu era desses caras que falavam em casamento, eu tinha medo, né? Porque, assim, foi meu primeiro relacionamento com a Natália. E aí eu ficava com esse medo, com esse receio, mas eu sempre sonhava e sempre sentia que seria ela. Mas eu queria ter mais tempo. E aí, no 5º ano de namoro, a gente começou a conversar. A gente marcou uma data. Falou, a gente tem 1 ano aí, mais ou menos, pra gente estruturar questões do casamento, de ter uma casa, de ter algo do tipo. E foi na fase de transição. Ela estava terminando a faculdade, e ela já ia entrar pro mercado de trabalho, eu já estava no mercado de trabalho. E falei, acho que agora os dois estão
bem amadurecidos na fé e já sabem o que querem da vida, já estão na mesma situação de vida. Então, aí que foi que a gente falou, não, agora o ano que vem é um momento que a gente tem que dar um passo à frente, um passo mais sério e começar a planejar. Então, em 2017 para 2018, a gente separou aí, começou a juntar uma grana, começou a estudar. Eu já tinha uma casa, então aí eu pude reformar com o dinheiro do meu trabalho, a gente teve a ajuda dos pais. Então, foi tudo caminhando para que isso acontecesse. Então, a hora que eu terminei de reformar a casa, foi um mês antes do nosso casamento. Então, a hora que a gente mudou, a gente já foi para nossa casa e a gente conseguiu. Porque, assim, uma das coisas que a gente estuda no pré-nupcial é a questão do dinheiro, dos dois poderem ajudar. Que a gente vê a questão de pesquisa, assim, uma das coisas que mais influencia os relacionamentos é a parte financeira. Então, se o casal não estiver bem financeiro, isso vai afetar muito o relacionamento. Então, a gente teve sempre essa consciência de um ajudar o outro. A gente sabe das dificuldades. A Natália estava saindo da faculdade. Então, a gente tinha que segurar um pouco o pé do acelerador. Vamos sair final de semana? Vamos sair só no sábado. Na sexta, a gente fila uma boia na casa da minha mãe, do meu pai, da sua mãe. Depois, no domingo, depois da igreja, a gente vai com a galera, come mais finha, que é mais barato. Então, a gente foi tendo essa consciência até a gente casar e poder ter as coisas juntos. E quando a gente casou, a gente começou a construir de fato as coisas. De ter um carro melhor, agora a gente tem um luxo, vamos comprar uma coisa para você, um produto do seu trabalho, uma máquina melhor, um celular melhor. Então, os dois vão construindo junto. Acho que essa é a importância de sempre conversar e caminhar junto no casamento. O casamento foi em julho, né, de 2018? Julho de 2018, 14 de julho. Então, nesse ano, a gente completa 5 anos, cara. Quem diria? E eu tinha cabelo naquela época, hein? Incrível que pareça. Tive um cabelo. Tava meio falhadinho já, mas... Tava calmo já. Foi o último momento, porque assim, eu falava da Natália, eu quero raspar o cabelo. Eu quero já começar. Ela, não, quero pelo menos na foto ali, tem que ter um pouquinho de cabelo, tal. A gente brincava assim. E a gente casou, deu 2, 3 meses, eu comecei já a baixar o pente da maquininha. Esse assunto aí de calvície é muito complicado para algumas Felipe? pessoas. Eu escuto isso, sabia? Não. Espera o casamento, depois resolve, espera por causa das fotos. Acho que é mais da mulher, assim. Acho que o homem, assim, tem dificuldade no começo, que nem eu. Eu tinha muita crise, assim, pessoal, quando eu tinha uns 21 anos. Começou a dar umas falhinhas, você olha assim do lado, a galera fica zoando. Aí no acampamento já rasparam, né? Aí teve um acampamento que a gente... Era jantar dos velhos. Eu, inconsequente, né? Peguei uma maquininha, fiz o calvão de cria. Foi o primeiro calvão de cria do Brasil. Lancei, né? Deixei aqui só aqui, na lateral, e raspei em cima. Inclusive, né? Foi o ápice, assim, do jantar. Então, eu realmente fui a caráter mesmo de velho, né? Então, deixei só uma franjinha aqui. Cara, vestiu a camisa de Vesti a verdade. camisa. Então, tudo que eu fazia ali no acampamento, nas coisas aqui da nossa programação, eu realmente vesti a camisa. E aí, a gente comentava e com 21 anos sentia crise. Só que aí vai passando o decorrer, você vai perdendo um pouquinho da vaidade. O homem é assim, né? Mulher ainda é um pouquinho mais. Aí você vai perdendo um pouquinho. Aí eu fui acostumando. Aí eu comecei a raspar. Agora, muito se fala de implante, né? Que agora tá mais acessível. Mas hoje eu já não me vejo mais assim com implante. Com cabelo. Apesar que tem gente aqui na cidade, eu vou até falar aqui se ele for assistir esse programa, ele tem um modo assim de abordar as pessoas um pouco complicado. Ele chegou em mim, um amigo nosso, os dois são gordinhos, né? Ele falou, gordinhos, vamos lançar uma prótese capilar aí. Passa lá na minha loja, eu faço um preço bom pra vocês. Que é um rapaz que trabalha com prótese aqui na cidade. Acho que vocês devem conhecer. O Felipe deve conhecer, que já tá ficando um pouquinho mais calvo, né? E já deve ter abordado ele. E aí ele foi desse jeito. Eu falei, não, eu até falei o nome dele aqui, não era pra falar. Falei, acho que não é o momento. Mas é de estudar. Quem se sentir confortável, eu indico. Eu acho que é bem bacana, dá pra modelar, fazer o moicaninho de novo. Mas hoje eu me sinto bem careca, ainda bem que eu não tenho uma cabeça tão deformada assim, então acho que combina. Mas até eu, depois que eu raspei assim, você despreocupa, né? Com certeza, eu gasto pouco shampoo, eu uso mais shampoo na barba, né? Sim, mas igual, por conta do tiro, né, tem que ficar raspando, mas é tudo, tipo, é despreocupante, você não precisa se preocupar em pentear nem nada. Exatamente, eu saio de casa, eu faço só assim, ó. Econômico. E ajeita a barba. Você passa um óleozinho ou não? Não passo óleozinho, dá uma ajeitadinha. Mas tem uma dificuldade ser careca. Antigamente, eu ficava na piscina lá, 5, 6 horas na piscina. Hoje eu fico 2 horinhas, eu começo a sentir uma friagem, velho. Sem brincadeira. Qualquer ventinho na piscina, começa a dar uma friagem, eu começo a ficar com dor de cabeça. Aí eu falo, ou a velhice tá chegando, ou é a crise dos careca, né? Então começar a preparar, usar uma touquinha, sei lá.
Bom. Ô, Tutu, a gente falou aqui no início do episódio, né? Você é vereador de Tupã. E como é que foi que você engrenou assim a vida na política? Como é que foi que você começou sua vida na política? Bom, a política tá, acho que desde sempre assim no meu sangue, né? Meu avô, Israel, ele sempre gostou de política, ele é sempre envolvido, né? E era bem amigo do ex-prefeito Manuel Gaspar, do Valdemir. Então a gente eu conheci muita política através dele. E na escola, eu tive a oportunidade de ter um contato mais afinco na política. Eu fui presidente do Grêmio, eu participei de um dos Grêmios, depois eu fui presidente do Grêmio, fui presidente do JCC. JCC era Jovens Construídos Cidadania, um programa da Polícia Militar, junto com a coordenadoria da escola e tal. E a gente participando, brincando, conhecendo de fato. E a gente, desde a época da escola, a gente já participava em ter algumas lutas, alguns benefícios para os alunos. Um dos benefícios foi a reforma que a gente teve ali na escola Joaquim Abarca. Eu pude participar, quando veio um governador aqui, se eu não me engano era o Goldman na época, e a gente foi até o ginásio, ele estava falando lá, discursando, a gente foi e protocolou com ele um pedido da reforma da nossa escola. Então isso aí, a gente começou a ter um primeiro contato de fato com a política, de reivindicar algo que seria para fazer melhorias na vida das pessoas, no caso da nossa escola. Nossa escola ali, Joaquim Abarca, não sei se ainda é, mas era uma das escolas que mais tinha alunos, e a gente precisava dessa reforma para fazer ampliação, ter sala de informática, reformar a quadra, a cobertura da quadra que não tinha ainda. Então a gente pôde participar. E nisso foi me chamando a atenção. Só que eu era muito mais de bastidor. A hora que eu vi o microfone, eu apavorava. Até que no Inova. Às vezes no começo, até hoje, a gente participa do louvor e eu escuto a minha voz, eu vou tirando o microfone, vai escutando. E... exatamente. O Eliel concordou. O Eliel que sabe, que às vezes eu chego mais perto do microfone, tá um volumão lá, eu vou tirando. Mas eu tinha muito, ainda tem que melhorar muito. Mas... E aí a gente foi tendo essa proximidade, eu participando de bastidor. E aí em 2013 para 2014, que hoje é o atual prefeito, a gente tinha um contato, porque a gente participava do Rotary, a gente participava do Interact, e o atual prefeito, ele sempre falava, acho que vou sair para vereador, tal, participar. Falou, legal, Caio, quando você for candidato, queria te ajudar, queria saber como que é de fato uma campanha, assim, tal. E aí em 2013 para 2014, eu tô ruim de data, hein? 12 para 13, que ele assumiu em 2013 como vereador. A gente já começou a conversar, em 2013 2012 a gente fez a campanha, e ele foi o vereador mais votado da coligação dele. Então, assim, foi uma campanha com amigos, principalmente jovens. A gente realmente vestiu a camisa e a gente viu que deu resultado. Só que eu sempre fui bastidor. E aí, em 2015, ele me convidou para ser o assessor dele. O assessor que estava com ele foi trabalhar para um deputado em Brasília. E ele me chamou, Tutu, você gosta de política, eu acho que seria importante para você e tal. E eu fui. E aí eu fui conhecendo de fato como funcionava a Câmara. Às vezes a gente sabe, assim, na escola, na faculdade, como funcionam os três poderes. Mas assim, quando a gente está lá dentro, que aí de fato a gente conhece como são as pessoas, como realmente funciona a política local, a política estadual, a política federal e a estrutura. Então, aqui na Câmara eu sabia que tinha sessões, mas não sabia que era toda segunda-feira, tinha trajes, tinha regras na questão do horário, como falar o momento certo para poder protocolar algo. Então, a gente foi conhecendo de fato como funcionava. Isso aí, para mim, foi uma escola, e a gente participando. E aí, em 2015 para 2016, o Caio ele estava estudando e falou, cara, acho que eu preciso dar um passo à frente para ajudar mais a cidade. E aí, ele foi candidato a vice. E aí, no último dia, ele falou, Tutu, a gente precisa formar uma nova chapa aqui para novos candidatos. E eu quero que você seja candidato a vereador. Acho que você leva a jeito. Eu falei, não, Caio, eu sou bastidor. Eu não precisa. É tipo um dia antes de fechar a janela para meio que se inscrever, para se candidatar. Eu lembrava que tinha sido perto, mas um dia antes. Foi um dia antes. Foi tipo assim, fechava na sexta-feira. Na quinta-feira ele me comunicou. Eu falei, você é louco? Não, Tutu, você vai. Vou te demitir. Você vai se candidatar. Eu falei, não, você leva jeito. A gente precisa de pessoas que realmente se importam e vão começar a trabalhar nisso em você. Aí eu falei, cara,
isso foi queimando meu coração. Aí no outro dia eu falei, não, quer saber? Eu vou. Conversei com a minha família, conversei com a Natália, já namorava a Natália. Falei, acho que a gente precisa fazer isso mesmo. As pessoas que realmente importam com política e realmente precisa fazer a mudança no seu meio ambiente, na sua volta, tem que começar a se importar com isso. Talvez não como um candidato, mas com os bastidores, assim como eu fazia. E a hora que você se sentir preparado, conhecer a fundo realmente, quem sabe ser a cabeça, participar e ser a flecha que possa fazer a diferença. Só que nessa ele foi candidato a vice e eu fui candidato a vereador, mas eu ajudei muito na campanha dele de vice. E acabei deixando um pouco minha campanha um pouco de lado. Eu fiquei por 20 votos. Eu fiquei como suplente por 20 votos. Então, faltou 20 votos para eu entrar nessa legislatura. E aí teve o processo de cassação do antigo prefeito, tal, teve tudo aquela coisa. Eu era o suplente de vereador. Quando o Caio assumiu como prefeito, um dos vereadores ele chamou para compor o grupo de secretariados. E aí eu tive a chance de assumir como vereador. E eu fiquei do ano 2019 até 2020. Eu fiquei 9 meses. Esses 9 meses eu consegui colocar algumas coisas em prática, algumas coisas que eu achava que daria certo para fazer na cidade. Isso me pleiteou em 2020 candidatar e dobrar minha votação Para a próxima eleição. Quanto que foi a última? A última foi em 2020. Então eu saí de 418 votos, fui para 800 votos. 798. Foi em que lugar que você ficou? Dos mais votados? Em sexto mais votado. São 15 vereadores, eu fui o sexto mais votado. Então, isso pleiteou. Então, a gente foi caminhando. Então, não foi nada assim forçado. A gente foi participando. E aí, até conversando com o pessoal aqui, cara, eu preciso de ajuda de vocês. Porque a gente sonha alguma coisa, mas se a gente não tiver pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho e que não pensam a mesma coisa, eu acho que nada disso faz sentido. Então, quando você se torna um vereador, você está representando algumas pessoas. Então, por isso que eu falo, até aproveitando, não vou pedir voto aqui, mas você que realmente confiou em mim, se você tem alguma dúvida na cidade, alguma crítica, alguma sugestão, procura a gente. Porque, às vezes, só olhar, não, as coisas da política tá tudo errado. Mas se você não vir falar e sinalizar para a gente o que pode ser melhorado, isso não vai ser resolvido do nada. Então, procura. Não precisa ser só eu, mas tem mais 15 vereadores que possam auxiliar e ajudar nas coisas que estão acontecendo na cidade. A gente possa cobrar o prefeito, ver as coisas no estado, ver as coisas em Brasília, para realmente fazer a diferença na nossa cidade. Clebão, falei. Ô, Tutu, você sempre foi um cara muito extrovertido, brincalhão. Nessa sua entrada na política, você sentiu que a galera não te levou muito a sério no começo? Tipo, poxa, esse cara é muito brincalhão, muito isso, muito aquilo. Você acha que essa questão de você ter dobrado os votos foi porque você demonstrou que você era, ou também que você teve poucos votos porque, na verdade, as pessoas não te conheciam direito quem era o Tutu? Eu acho que sim, Clebão. Acho que é uma boa pergunta, porque a questão da idade, a questão do Tutu da igreja, todo mundo sabe que eu era proativo, fazia tudo aqui, participava de tudo e brincava muito. Então eu tinha essa referência. Tutu é brincalhão, Tutu é da galera, Tutu é algo do tipo. Eu acho que eu consegui dobrar essa votação por conta de realmente eu ter essa oportunidade como vereador e colocar as coisas em prática de fato. Então, Tutu mudou a postura, Tutu é um cara casado, Tutu é um cara brincalhão, mas, ele na política ele leva a sério, ele realmente faz as coisas, ele se importa com as coisas. E eu acho que isso foi uma coisa que foi me dando uma referência de outro tipo. Não é o Tutu só da galera, só da zoeira, só do coisa. O Tutu é um cara sério, o cara leva as coisas que ele faz de fato a sério. Então, acho que esse momento foi muito importante para ter essa transição de fato. Então, para mim, foi um tempo de aprendizado. Hoje, quando eu participo das coisas da igreja, quando a gente está aqui informal, a gente brinca muito. Mas quando eu estou à frente de algo, hoje eu tenho que falar, acho que aqui não é lugar de brincar. Tem lugar de você fazer uma piadinha e tal, mas acho que aqui é lugar de... vamos levar a sério as coisas. Depois, na hora que a gente tiver a oportunidade, a gente vai brincar, a gente vai dar risada. Se eu puder, eu vou dar risada a qualquer momento, mas nas coisas sérias a gente tem que levar a sério. E esse momento que eu tive aí de 9 meses, eu pude realmente mostrar que o Tutu brincalhão era uma pessoa que também levava a sério as coisas quando devia levar a sério. E o cargo do vereador, como que funciona? Qual que é as jogadas que um vereador pode fazer? Qual é a função dele
no meio da política da nossa cidade? O pessoal, às vezes, não faz a leitura ou não entende muitas vezes o que, na verdade, o vereador pode fazer. O vereador ele representa a população nas reivindicações, nas cobranças que tem na cidade, nos apontamentos. A gente pode levar até o executivo o que a população tem pedido. A gente pode elaborar leis que beneficiam a população, a gente pode fazer alguns requerimentos e, principalmente, fiscalizar o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado. Então, isso cabe aos vereadores. Mas, vereador, você tem que fazer tal coisa. Que nem construção, obra. Eu não tenho a competência de realizar uma obra. Eu tenho a competência de ir até São Paulo, a Brasília, pleitear um recurso para que seja empregado na nossa cidade. E isso é competência também do vereador. O pessoal fala, tem que fiscalizar. Beleza. Isso, de fato, o vereador tem que fiscalizar o que está acontecendo na cidade. Mas a gente sabe que os recursos são poucos. Então, por isso que os vereadores têm que ir até São Paulo, até Brasília, conversar com os deputados, conversar com o governador, com todas as autoridades necessárias para que a gente possa somar esforços para trazer mais recursos para a nossa cidade. E isso fez a diferença. Quando eu tive ali os 9 meses, eu falei, cara, eu tenho pouco tempo, eu preciso mostrar meu serviço, eu preciso pleitear algo. E aí que eu fui conseguindo conquistar. Então, fui até Brasília, a gente conseguiu ambulância, conseguiu emendas para a saúde. Então, a gente foi brigando para que a nossa cidade tivesse mais recursos. Então, isso, de fato, é o que o vereador pode fazer. Mas o vereador não realiza a obra, o vereador não faz as coisas acontecerem na cidade. O que o vereador faz? Fiscaliza, faz lei e leva as reivindicações da população até o executivo. Tutu, voltada assim, uma pergunta mais na política em geral, que a política nesses últimos anos no nosso país tem ganhado até mais relevância, o pessoal tem comentado mais. Mas muitas vezes, ou a maioria das pessoas, pensa que a política no Brasil não tem mais jeito. Você, como político, provavelmente a sua resposta tem jeito sim, né? Mas como? Como você vê que pode mudar, dar um start na política do nosso país e começar a funcionar essa engrenagem? Bom, acho que é uma boa pergunta. Eu também tinha esse pensamento quando eu não participava a fundo da política. Porque, assim, muitas coisas desanimam a gente. A gente vê noticiário de corrupção, a gente vê noticiário de agressões dentro da política, a gente vê noticiário que o nosso país está caindo, está aumentando a inflação, tem baixaria dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, dentro da nossa própria Câmara aqui no local. Então, tem muita coisa que desanima. Até a gente, que é vereador, uma pessoa pública, que está participando, desanima. Só que se não tiver mais pessoas realmente se importando com isso, nos bastidores, no seu voto com responsabilidade, a gente costuma falar que é o seguinte, o pessoal que compra voto, que vai paga gasolina, paga para adesivar seu carro, o compromisso dele está ali, acaba na eleição. O compromisso daquela pessoa que realmente foi, pediu voto, pediu compromisso, o compromisso dele são uns 4 anos. Então, diariamente ele tem um compromisso com a população. Então, quando você for votar e quando você for participar, que você realmente faça isso. Votem em pessoas que realmente buscam fazer a diferença, pessoas que realmente têm uma ideologia parecida com a sua e que lutam pelas mesmas coisas. Então, como é que eu vou cobrar uma pessoa que luta por uma coisa diferente que a minha se eu não penso do mesmo jeito? Então, a gente tem que começar a ser referência nisso. Eu acredito que o Brasil dá jeito porque a gente precisa colocar pessoas que realmente se importam com política, que não façam corrupção, que têm a mesma ideologia política que a minha, que é baseada na Bíblia, que é baseada nisso. Aí as coisas vão começar a ser diferentes. E que mais pessoas assim possam participar da política. É que nem eu falei no começo. Talvez tem pessoas que, assim como eu no começo, não quer participar dando a cara, mas possam participar nos bastidores. Vamos colocar gente que realmente faz a diferença. Vamos colocar pessoas responsáveis ao ponto que me represente. Que represente a palavra de Deus. Que represente... É claro que, assim, é difícil. Quando você entra ali dentro, você vê muitas coisas. Aqui no âmbito local, você fala, você já viu gente roubando. Não vi. Não vi gente roubando. Só que o que complica, assim, é a questão das pessoas ali dentro. Quanto mais pessoas que são diferentes do modo de pensar, é mais difícil de ter o diálogo, é mais difícil de ter o mesmo entendimento. O parlamento nada mais é que parlar. Parlar é falar.
Então, você sempre tem que estar conversando. Se tiver pessoas que realmente não pensam igual você, vai ter mais discussão. Talvez a pessoa não vai respeitar a sua opinião. Então, esse é o problema. Então, a gente precisa realmente se importar com a política desse modo. Pô, vamos ter pessoas que realmente nos representam. E assim vai começar a fazer diferença. Então, a gente vê constantes mudanças, né? Então, deixa eu pegar os últimos 8 anos aí da questão do âmbito federal, o quanto mudou. A gente teve uma política de direita, agora a gente tem uma política de esquerda. Para alguns, tem diferenças muito bruscas, né? E realmente tem, porque são posicionamentos diferentes. Mas quando a gente realmente se enquadra em algo que é realmente a nossa ideologia, a gente vê caminhando. Quando não é, a gente vê que está retrocedendo para os dois lados. Então, a gente realmente tem que pensar nisso. Colocar mais gente que realmente pense de uma maneira que represente o povo de fato. Às vezes as pessoas falam assim, a política é ruim, a política é ruim, não presta, que não sei o quê. Mas, na verdade, o que faz a gestão do nosso país é a própria política, né? Então, não adianta a gente querer odiar uma coisa que faz a gente comprar alguma coisa. Exato. A política, ela é necessária. Eu vou falar aqui da questão da luz. Se a luz está chegando aqui, é uma questão política. Se você está usando essa energia, é uma questão política. Política de preço, política de energia, de água. Então, tudo que a gente participa aqui é uma questão política. Então, a gente não pode fugir disso. A gente tem que ter pessoas bem intencionadas que realmente façam política do bem. Se a gente não ter representantes de fato, a gente não vai ter essa política chegando à ponta, né? E também não é só... Rapidinho. E não é só não odiar, né? Tem que conhecer também, porque às vezes as pessoas falam barbaridades, vamos dizer assim, né? De ambos os lados. Que às vezes acaba coisas sem relevância e que não vai fazer diferença nenhuma, né? Não, eu tenho uma pergunta sobre isso que você falou. Deixa eu ver se estão me ouvindo aqui. A gente vê mais na questão federal lá em Brasília uma política muito polarizada. E isso passa para o país inteiro, né? Muita gente brigando. Mas a gente vê pessoas brigando na rua, assim, nas redes sociais, no âmbito federal. A gente não vê pessoas falando assim, esse vereador é de esquerda. Talvez até tenha. E a gente vê que quanto mais para o interior do país fica, essa polarização se dissolve um pouco. Por exemplo, em Brasília, não importa o tema que seja, o pessoal de esquerda e de direita, eles não se conversam. E todo mundo sabe, a maioria, a gente sabe aqui, que partido que o pessoal é lá de Brasília, né? Aqui, com todo respeito, eu acompanho o seu trabalho. Mas, por exemplo, eu não sei que partido você é, que partido, os vereadores aqui são, nem do prefeito eu sei. Eu sei que a população de Tupã também, em peso, não sabe os partidos e tal. Você acha que essa polarização é muito mais leve aqui? Você acha que há um diálogo maior em Tupã, direita e esquerda, do que há em Brasília? Eu acho que, falando local, eu acho que não tem essa polarização. É claro que interfere. Então, a gente pode ver aqui, eu vou falar de números, né? A gente teve na última eleição o Tarcísio de Freitas, que era ligado ao Bolsonaro, teve uma votação aqui expressiva de mais de 70% dos votos. Então, você vê que na questão federal, ela impulsiona e dá uma diferença boa. Mas no local, é que nem você falou, tem muitas pessoas que não conhecem realmente de fato que sigla partidária eu sou. Porque realmente conhece a pessoa. Você tem contato com a pessoa. Pô, eu conheço o Tutu, o cara é do bem, tal, eu voto nele. Eu conheço outro vereador ali que, por mais que seja de uma sigla partidária diferente da minha ou que seja oposição, ela não releva muito isso. Ela releva mais porque eu realmente conheço. A política local, ela tem essa questão. E, pra gente aqui, não chega muito essa questão da polarização. Interfere em alguns aspectos. Porque, assim, eu realmente estou num partido hoje que não é um partido extremista, que eu vou colocar pro lado da direita, e nem de esquerda. Mas ele pelo menos, ele me dá uma segurança ideológica do que eu acredito. E muitas vezes o pessoal fala, eu vou qualquer partido aqui porque ninguém sabe, mas eu tô nesse partido hoje porque realmente eu sou obrigado a estar em algum partido, mas que me dá uma segurança ideológica para caminhar para aquilo que eu acredito. Mas localmente a gente realmente não vê essa diferença. A gente sabe, na Câmara tem, vou chutar abaixo, de 15 vereadores, tem 2 vereadores que estão mais alinhados para a esquerda. O restante é centro e direita. Então a gente a gente até conversa lá dentro, mas aqui é mais fácil discutir essa questão do âmbito do município. Agora, federal, a gente vê o que acontece. Eu já tive a oportunidade para Brasília acompanhar as sessões.
A hora que você fala que você é tal partido, os caras já te olham, vai ser de tal partido, que não sei o quê. Então você já se sente... Aí lá você tem que levantar uma bandeira lá. Ou você é desse lado, você é desse lado. Mas a gente... É importante ter essa visão ideológica, mas a gente tem que saber conversar. Não é porque o que eu acredito dentro da política é diferente do que você acredita e a gente não pode entrar num acordo pelo benefício da população. Aí as coisas ideológicas que eu acredito, eu vou defender e você vai defender a sua. Mas eu não posso impor o que você acha. Então a gente tem que ter esse consenso. Em Brasília, infelizmente, é o que o Felipe falou. Está muito polarizado. A questão federal está muito polarizada. E, infelizmente, a gente tem que passar por uma renovação de talvez dessas questões políticas. É difícil, porque agora a gente vê a questão que está diminuindo a questão dos partidos e vai ficar republicanos e democráticos. Vai ficar direita, esquerda. Talvez vai ser melhor, porque você vai caminhar para o lado que você mais acredita, você não vai ficar em cima do muro, porque aquele que está em cima do muro sempre cai do lado esquerdo, né? Mas... Continuando. E é o que acontece hoje aqui na nossa cidade. Você comentou da ambulância, né, e de algumas coisas que você fez. Quais foram os projetos que você já trouxe para Tupã? Nessa primeira oportunidade, no mandato de 2019 até 2020, 9 meses, a gente conseguiu alguns recursos e eu comecei a trabalhar num projeto que eu gostava muito. Eu sempre gostei de tecnologia. Então, hoje eu tinha uma empresa que vendia lanches, coisas de restaurante na internet. Eu pude vender, eu trabalhava nesse ramo, eu tinha um player disso. E a gente gostava muito de tecnologia. E eu falei, cara, por que não a gente começar a ser uma cidade mais tecnológica? Mas na tecnologia não, tem câmera, tem internet. Não, a gente pensar mais para frente, pensar numa coisa que seja mais dinâmica. Eu comecei a trabalhar na questão de ter um centro de inovação tecnológica em Tupã. Por quê? Porque aí pode surgir uma empresa, uma startup, você pode capacitar mais os jovens, você pode capacitar mais empresas. Por ser interior, eu sou formado em administração. Quando eu saí da faculdade, eu falei, cara, eu vou dar consultoria para a cidade e eu não sei o que acontece na nossa cidade, a gente precisa evoluir mais. Eu fui fazer 2 visitas em 2, 3 empresas aqui de médio porte. E eles são assim, aquele síndrome, acho que é Daniela que fala. Meu pai foi assim, eu sou assim, eu cresci assim e vai funcionar assim a minha empresa. E eles não têm a visão de se você participar de uma consultoria e entender como funciona o mercado de fato, você pode melhorar. Então, tem muita coisa aqui na cidade que pode melhorar. Mas pelo pessoal, meu pai foi assim, eu vou ser assim, minha empresa é assim, não vou mudar nada. Só você diz assim, pessoal não pensa muito em crescer, ficar numa zona de conforto? Não, é o medo de arriscar. Porque assim, você ser empreendedor hoje, você fica numa área de risco. Se você não se capacitar para isso, você não vai conseguir aumentar suas vendas, você não vai conseguir empregar mais gente. Então, é tudo nesse sentido. E eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Talvez dessa forma não vai dar. Mas eu posso ajudar a capacitar as pessoas. Eu posso dar suporte para que as empresas possam crescer. Então, eu fiz um documento e falei, cara, a cidade pode começar a caminhar para isso. E aí começou a nascer o fruto. E aí, claro, a gente vai para Brasília, para São Paulo. A gente falou, cara, a gente precisa trazer outras coisas para Tupã. Não é só tecnologia. Uma coisa que precisa é saúde. Minha primeira conquista foi uma ambulância. Por quê? Eu tive um padrasto que ele teve câncer e ele precisava fazer alguns tratamentos fora de Tupã. Ia para Jaú, ia para Barretos fazer o tratamento. Muitas dessas vezes, ele tinha que esperar ou perdia o dia dele fazer o tratamento porque não tinha ambulância suficiente para fazer o trajeto. E eu fui lá e falei, eu preciso 500 mil para saúde, para custear remédio, eu preciso de ambulância, tal. Eu tinha mais de 70 gabinetes dos deputados do Estado de São Paulo. Eu visitei todos os gabinetes. Teve gabinete que nem me recebeu. Foi o caso do deputado Tiririca. Ele representa São Paulo. Fui lá, a moça falou assim, ele teve voto Tupã, mas votaram porque quiseram, porque ele é conhecido. Ele nem conhece Tupã, ele não vai mandar verba para Tupã. Eu falei, mas o deputado não está na casa, ele não pode me receber? Eu quero falar Não, ele não vai te receber. Teve outros deputados que a gente visitou que nem ela nem falou assim, deixa um ofício aí. Faz o documento, deixa aí. Então, nem nos recebeu. Não conhece Tupã. Então, por isso que a gente fala, quando a gente for procurar alguém, a gente tem que procurar realmente pessoas que realmente nos representam. E aí, dentre esses deputados, 2, 3 olharam para Tupã, olharam para mim e falaram, esse cara
me inspira confiança, eu sei que ele está com vontade de ajudar a cidade. E a minha primeira viagem a gente conseguiu conquistar para Tupã uma ambulância, uma das ambulâncias que foi a primeira ambulância a chegar depois da gestão Kaiowak, para utilizar nos passageiros que fazem tratamento ao câncer. Então, isso para mim já valeu muito a pena esses 9 meses. Aí depois chegou uma emenda de R$255 mil para poder ajudar o UPA. O UPA estava naquele momento crítico de dengue, que pôde ajudar a comprar equipamentos. Então, a gente começou a ver, realmente o vereador consegue fazer a diferença. Às vezes, o pessoal fala, mas o vereador não faz nada. Mas o vereador não sei o quê, só vive social. Mas se o vereador realmente não for para Brasília, não for para São Paulo, não conversar com pessoas que realmente fazem a gestão desses recursos, que a gente tinha conversado nos bastidores, que o vereador pode fazer na questão dessa gestão? Ele pode ir atrás. Agora, quem gera esses recursos são a parte do executivo, é o prefeito, é o governador. E aí começou, eu falei, cara, eu consigo fazer a diferença. Se em 9 meses eu consegui fazer isso, imagina se a gente ficar um mandato aí. Então, a gente começou. Nesse primeiro mandato, foi mais 500 mil para a saúde também, através do Senado. E também um trator de R$350 mil. Então, a gente chegou a bater 1 milhão em 9 meses. Eu falei, cara, se eu for atrás, eu consigo fazer mais a diferença. É claro que a gente não pode ficar olhando só em valores, mas o que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu falei, cara, eu posso ajudar mais. E eu sei que isso também não pode ser um meio de enxergar como um emprego. Eu estou trabalhando com a população, mas eu não quero fazer isso aqui como a minha vida de profissional. Eu quero passar um tempo, poder retribuir para a cidade que eu vivi, que eu vivo, para as pessoas que realmente votarem em mim, não só por elas, mas realmente fazer a diferença. E aí eu me candidatei de novo, e nesse trajeto aí de 9 meses, eu acho que fez a diferença. Se 9 meses ele fez isso, eu acho que ele pode fazer mais. E aí que as pessoas realmente confiaram, falaram, não é o Tutu da zoeira, não é o Tutu que faz gracinha aqui e tal. Então, o Tutu tem o seu lado sério, ele tem o seu lado responsável. E aí que foi me dando crédito para poder participar. E um dos projetos desse do Centro Tecnológico está dando frutos hoje. Eu iniciei em 2019. Então, a gente já teve algumas reuniões com o Tarcísio, com o vice dele, que é o Felício Ramute, que ele é ex-prefeito da cidade de São José dos Campos, a primeira cidade Smart City do Brasil. E ele sabe a importância de realmente ter uma cidade tecnológica. E eles já aprovaram um dos nossos projetos. Agora está caminhando essa parte de anexar projeto arquitetônico, documentação. E acredito que entre esse ano e o próximo ano a gente seja contemplado ali do lado do Mercadão com um projeto de um centro tecnológico de inovação em nosso município. Então, são coisas que a gente trabalha alguns anos para poder realmente ter essa conquista. Eu acho que de tudo isso que eu participei, é dificultoso, a gente participa muito, a gente desanima muito, mas quando realmente pessoas são beneficiadas, acho que vale a pena. Um dos projetos também que a gente pôde trabalhar, que eu montei e pude encabeçar, foi levar as crianças do nosso município até o cinema. Então, cerca de 3.500 crianças do nosso município que participam da rede municipal, que não tiveram oportunidade ou que já tiveram oportunidade de um dia ir no cinema desfrutar ali de uma pipoca, de um refrigerante, assistir um filme. E desse projeto saiu outro. Saiu a molecada pôde ir até o Ecosul ali, ter um dia ali com as crianças, ter um lanchinho, uma comida diferente, um dia no parque ali, e pôde contemplar. E quando a gente realmente vê que o dinheiro público está sendo empregado corretamente com pessoas que realmente precisam, a gente fica feliz. Então, tem muitos projetos que a gente pode estar elaborando. Um deles é acerca do autismo. A gente tem trabalhado nessa área. A gente está fazendo uma parceria agora com a FADAP, com a nossa universidade aqui, para fazer um projeto com os pais e com as crianças. Então, para fazer a parte de clínica, né, o pessoal da psicologia vai poder atuar ali. E lá vai ter uma sede do pessoal do Autismo Tupã, podendo fazer a triagem e fazendo um tratamento com a molecada e principalmente com os pais. E não só isso, né? Outras pessoas que ainda não conhecem o que é o autismo, é uma coisa muito nova, né? Então, poder ali fazer cursos de capacitação para poder lidar com isso. E aí a universidade também pode, e com certeza vai ser um espelho, vai ser referência não só no nosso município, mas como na nossa região. Teve, sei lá, algum mico assim que você já pagou?
Tipo, alguma falha ali que você deu, assim, você falou, opa. Na política? É. Seja, sei lá, conversando com algum deputado ou na Câmara, em alguma sessão. Eu acho que a pessoa não percebeu. E acho que agora ela... Vai perceber. Não vou falar vendo, mas tá vendo, ouvindo. Ela tem uma dificuldade, até vocês vão entender o porquê. Essa pessoa, ela tem uma... ela é deficiente visual. E aí, um dia eu fui numa palestra, a gente trouxe um palestrante do Rio de Janeiro, que é do Centro Olímpico de Rio de Janeiro, uma pessoa gabaritada e tal. E uma das pessoas que ia ser homenageada, ela é uma atleta olímpica, essa pessoa vai saber. E ela tem uma dificuldade visual. E aí eu fui fazer um elogio, só que talvez não caiu bem. Que eu fui falar assim, nossa, essa pessoa aqui é meninas dos olhos da nossa cidade. Nossa. E isso foi complicado. Quer um espaço pra pedir Tipo, desculpa? ela... Quer pedir a câmera aqui? Eu quero já pedir desculpa, mas foi um elogio. A pessoa entendeu. A pessoa deve ter entendido. Mas assim, a gente abafou ali no dia e deixou. Mas acho que esse foi o maior mico. As pessoas que estavam próximas a mim, que me conhecem, falam, cara, você não fez na maldade. Mas sabendo da zoeira, é complicado. Eles depois ficaram me zoando e tal. Mas é uma das coisas que a gente, às vezes, fala... E é a questão do microfone, né? Do mesmo jeito que ele te ajuda, ele te ferra. Então, às vezes, você fala sem pensar. Eu quis elogiar a pessoa, mas no contexto não caiu bem. Porque você falar meninas dos olhos é uma coisa muito legal. Mas, no caso, a menina ali tinha uma deficiência visual. Então, ficou meio... Tem que tomar cuidado, né? A gente passa por isso às vezes. Bastante. O político tem que tomar muito cuidado. no que fala. Principalmente. Cara. Mas a pessoa sabe que eu não fiz por mal. A gente até homenageou pelo que ela fez, representando a nossa cidade. Então, a gente tem um carinho muito grande. Mas tem que tomar cuidado. Às vezes, você fala um A aqui fora de contexto... Pessoal, às vezes, pessoal, às vezes assim, às vezes você nem falou, o pessoal recorta uma frase sua, né? Exato. Joga pra um lado mais sujo. E é tipo isso que eu queria falar agora com você. Política tem muita gente boa como você, mas também tem muitas partes que é, tipo assim, perigosas, assim. Cara, queria perguntar pra você, como é pra você ser um cristão na política? Como é pra você, tipo, você ter que ser honesto o tempo todo e ser honesto não só na hora, tipo assim, de não roubar, mas às vezes você falar que você vai cumprir alguma coisa, você cumprir mesmo, ou às vezes você estiver conversando com outro deputado e, cara, não querer ter malícia nas outras coisas, coisa que a gente vê muito na política, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que saber o que realmente a gente é. Qual é a nossa identidade? Então, quando eu assumi como vereador, eu sabia a minha identidade. Eu estava ali porque Jesus me colocou ali. De fato, não tem para onde fugir. E quando eu enxergo essa identidade como Cristo me colocou de fato ali, eu sei das minhas responsabilidades. Então, eu tenho que fazer tudo para não envergonhar o nome dele. E quando eu cheguei realmente anunciando. Pô, eu sou servo de Deus e eu ajo assim, 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 assim. É claro que eu não precisei falar com palavras, mas com algumas ações. Então, nunca chegou nenhuma proposta. Tutu, vamos dar um esqueminha. Nunca chegou. Nunca chegou porque a pessoa realmente já sabe quem eu sou e sabe a quem eu sirvo. Você já deixou claro, assim, pra justamente não ocorrer... Isso, para ter algum tipo de convite, algo do tipo. É que, assim, num contexto local, talvez seja mais difícil. Talvez um contexto de Brasília, por ter muitos ministérios, muitas secretarias, muitos deputados, muitas pessoas, possa ser que ocorra uma maneira mais exacerbada. Mas aqui, no contexto local, foi mais tranquilo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu tive uma experiência no ano passado, teve uma votação na Câmara, que era uma coisa ideologicamente que eu, como cristão, não poderia ter votado. Eu levantei minha mão e fui contra. Talvez no momento ali algumas pessoas ficaram chateadas comigo. Pô, você votou contra isso? Mas depois entenderam, porque é meu posicionamento como cristão. Então, a gente tem que realmente ter essa identidade. Eu reconheço quem eu sou, a quem eu sirvo. Então, assim como o Paulo escrevia, ou outros livros que a gente vê na Bíblia, fala, sou Israel, filho de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. A gente tem que ser isso em toda a nossa vida. Então, você trabalha no mercado, você na faculdade. Pô, eu sou Christian, mas eu sirvo a Deus, acima de tudo.
Isso pra gente é até legal, porque quando a gente tá ali naquele contexto, a gente tem a lembrança. Pô, se eu já me apresentei assim, eu tenho que ser assim todo o tempo. Então, isso me deu, além de a vontade de poder realmente fazer a diferença naquele lugar, as pessoas realmente olham comigo de uma maneira diferente. Da mesma maneira de poder cobrar, mas de uma maneira diferente de não poder contar em fazer algo errado. Eu acho legal essa reflexão de você afirmar a sua identidade para as pessoas, para justamente não ocorrer nada, porque isso também acontece muito comigo com as amizades que eu tenho, principalmente fora da igreja. As pessoas, pô, você não bebe, você não fuma, você não faz nada? Eu, cara, não. E eu já falo, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu quero fazer, o que eu não quero. E isso é bem influente, porque as pessoas, de certa forma, acabam entendendo e, pelo menos comigo, a maioria das pessoas me respeitaram, assim, e nunca forçaram a barra. Isso que eu acho interessante. Você queria fazer uma pergunta antes? Não? Enfim, Ô, Tutu, outra pergunta pra você. Eu fiz essa pergunta pro Renato, mas do lado como pastor. De as pessoas de fora que não te conhecem vê muito assim, Tutu, vereador, pô, malandrão, cara, político, não mexe com ele, tá ligado? Como é que você convence essas pessoas? Como é que você tenta mudar a cabeça das pessoas, que você é um cara honesto, que as pessoas podem confiar em você? Porque não só isso em época de eleição, né? Porque em época de eleição todo mundo vira santo, mas no dia a dia, Literalmente, né? Porque, velho, santinho, né? todo mundo Vira. santinho. Não Essa podia foi perder boa, essa piada. essa foi... Na terceira você pede música na Praça é Nossa. Tá, pode deixar. É que eu costumo falar assim, eu sempre fui desse meu jeito, brincalhão, mas acima de tudo honesto. A minha campanha iniciou quando eu nasci. Então, as pessoas que estão ao meu redor já me conhecem. Você vai deixando um histórico, né? Vou deixar nesse histórico. Então, se eu escorreguei aqui, mas amadureci ali, as pessoas, pô, Tutu... É que no caso que a gente comentou que o Kleber até fez uma pergunta. Como é que as pessoas viram a sua mudança? Como é que, de fato, você era antes? Por que houve essa revolução na questão da votação? Porque, assim, as pessoas me enxergavam desse jeito, mas elas viram a minha evolução. Eu acho que é esse no contexto. As pessoas que estão ao meu redor, elas me conhecem de fato. O que eu precisar falar, o que eu precisar fazer, eu não faço isso porque eu estou pleiteando algo em troca. Assim como na igreja. Eu sempre fui aquele cara, Tutu, vamos colocar as cadeiras aqui. Eu ia lá, eu sempre fiz isso. Ou às vezes nem pedia, eu ia colocar as cadeiras. É claro que vai ter gente que de fora vai olhar, pô, tá colocando cadeira ali porque o cara é político, o cara tá querendo se aparecer, ou tá pedindo a palavra aqui porque... Isso me incomoda muito do que as pessoas estão pensando, mas de fato cai quando a gente comenta aquela questão da identidade. Eu não estou fazendo isso por elas, eu estou fazendo isso porque eu tenho a minha identidade, eu faço isso por Cristo. Na questão de convencer, às vezes... Acho que esse é meu dever como cristão. Acho que esse é meu dever como... não vou falar político, porque o político ele está muito... ele está carregado a palavra político. Quando a gente fala de política hoje, todo político é ladrão, todo político bem queimado, é bem queimado. Então, o que eu costumo fazer? Eu prefiro fazer primeiro, depois falar do que eu poderia... como o pessoal fala, fantasiar o pavão. Não, eu vou fazer, faço isso, por isso, por isso, por isso. Tem algumas coisas aqui, que nem o pessoal falou, Tutu, mas você tem que publicar mais na internet. Eu falei, cara, não é da minha... Se fosse palhaçada, eu ia colocar. Mas eu não faço certas coisas porque, assim, infelizmente hoje todo mundo vai atrelar porque eu sou político. Então, do mesmo modo, eu não faço tanta palhaçada porque hoje eu tenho a questão política, eu sou uma pessoa pública, eu não faço muitas coisas, eu não coloco muitas coisas na minha internet ou no meu dia a dia, porque realmente tem pessoas que não sabem separar a minha vida pessoal da minha vida política, da minha vida profissional. Então, as pessoas confundem muito. Então, a gente tem que mostrar quando realmente está fazendo. Então, quando a gente faz e aquilo lá ficou marcado, pô, o cara fez... isso que ele fez é muito legal, faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que essa é a resposta que eu tenho que dar às pessoas. Eu não preciso convencer, eu preciso fazer. Aí fica a critério da pessoa
saber a diferença se eu realmente fiz porque eu quis, ou se eu fiz porque eu quero ser político, ou se eu fiz porque está na minha essência. E já chegou alguma pessoa em você assim e falou assim, cara, você não serve pra ser político. Tipo assim, do jeitão que você é, você não tem personalidade pra ser um político, pra levar as coisas a sério. Já chegou alguém e falou assim... Não desse jeito, mas já me falaram assim, Tutu, você tem que ser mais briguento, porque pessoa que é briguenta usa a tribuna pra falar isso. Cara, eu não preciso ser briguento. Eu acho que assim, eu acho que é o que realmente o parlamento é. O parlamento é diálogo, é discussão. Eu acho que quando tiver diálogo e discussão, você consegue realmente fazer a diferença. Agora, acho que a gente não consegue nada no grito. Então, eu sempre tive essa postura. Mas uma coisa que eu sou e que algumas pessoas já viram, Tutu, nossa, eu nunca vi você sendo mais assim, mais imponente na tribuna para falar. Eu não gosto de injustiça. Quando ocorre injustiça, aí talvez eu me altere um pouco na questão de ser mais enérgico. Mas nada fora disso. A gente precisa ter realmente o diálogo. Acho que o diálogo é a base de tudo. Tá certo. Aquelas 3 perguntinhas pra fechar agora, que a gente ia falar. A gente não tem o Felipe aqui pra imitar Marília Gabriela, mas tudo bem. Quebra um galito, Tutu. Vou fazer um bate-bola aqui com meus amigos. Vou imitar o Felipe agora. Um doce de abóbora. Vai. Tutu, um arrependimento. Cara, eu acho que não tem um arrependimento assim na minha vida. Talvez o único arrependimento é de eu não ter conhecido Jesus antes e deixar ele fazer realmente a transformação na minha vida e ter mais contato com a minha família, né? Nessa questão de poder servir e de falar de Jesus para ela, para meus amigos, no onde eu estou trabalhando. Talvez se eu tivesse mais tempo antes, mas a gente sabe que é tudo um tempo de Deus e eu preciso falar mais de Cristo. Talvez esse seja o arrependimento, de não ter falado mais de Cristo para as pessoas. E orgulho, algum orgulho seu, assim, que você fala assim, putz, essa foi boa. Tipo, fiz bem essa foi zica. É difícil falar, né? Quando você fala Eu acho que é aquilo que eu estava falando no começo. Quando você faz algo que realmente muda a vida das pessoas, eu acho que isso é o nosso maior orgulho. Porque ali no contexto de onde eu estou atuando na política, é muito complicado. Quando você tem várias pessoas que têm... A gente costuma falar assim, para ser político, você tem que ter um pouquinho de ego. E quando você lida com pessoas que tenham esse tipo de ego, são muitas pessoas com um ego grande, às vezes algumas pessoas com um ego mais tranquilo. E lidar com pessoas desse tipo é complicado. Porque muitas vezes o que elas pensam que é melhor para ela tem que ser imposto para outras pessoas. E o que eu dou valor, o que eu penso, o que eu sinto orgulho, realmente é isso. Quando eu consigo fazer a diferença na vida de uma criança que talvez nunca tenha oportunidade de ir num parque aquático, de ir lá nadar, desfrutar com a sua família. Alguns pais já vão procurar, Tutu, o meu filho está muito feliz porque a gente não tem recursos financeiros para levar lá, mas ela teve, muito obrigado. Aí você fala, cara, eu já passei tanto transtorno na política, mas de ver uma criança sorrindo por isso, algo que eu ajudei a fazer, não o que eu fiz, porque teve mais pessoas envolvidas, mas que eu ajudei, ser flecha e realmente fazer acontecer, acho que isso vale a pena. Acho que esse é o maior orgulho. Quando uma ambulância chega numa pessoa que realmente precisa, quando o dinheiro está sendo aplicado de fato na saúde, corretamente, sem desvio, sem nada, acho que é isso que dá orgulho de valer a pena. Quando você tira um sorriso de uma pessoa, acho que seja na zoeira, seja realmente... Motiva, né? Motiva muito. E a última, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né? Isso daqui vai passar algum dia, só que eu espero, né, que esse vídeo não saia do ar, fique para sempre. Que nem um careca tire do ar, né? Que isso, agora tirou, né? Cadê? Já era. Mas, Tutu, se você pudesse deixar um recado, algum legado para alguém agora, para o pessoal que está assistindo, o que você deixaria? Eu acho que viver intensamente naquilo que é o seu contexto. A gente estava conversando aqui da questão de ser brincalhão, de ter a felicidade, de ser isso, aquilo. Então, na sua juventude, viva para Cristo.
contagie as pessoas que estão à sua volta, contagie os seus familiares, participe de fato. Não tenha vergonha de falar que ame a pessoa, não tenha vergonha de falar de Cristo, porque muitas vezes na questão da juventude a gente fala, eu não sei chegar e tal. E onde você tem atuado, o seu contexto hoje, seja na área profissional, na área de relacionamento, não perca a oportunidade de fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Seja servindo, seja falando do amor de Cristo, seja realmente fazendo diferença. De, sei lá, poder pegar uma cadeira e colocar para a pessoa sentar. Não vou falar de lavar os pés aí, que tem algumas pessoas que têm uns pés meio zoados, mas... melhor não. Mas realmente, de fato, fazer do coração e servir. Porque, assim como você falou, talvez um dia você não vai estar mais aqui. E o que isso vai adiantar? Então, o nosso legado é que realmente a gente faça a diferença na vida das pessoas. Então, seja em qualquer contexto. Eu, quando eu estou cozinhando em casa, muitas vezes é para minha esposa. Então, eu sempre faço ali para que eu quero tirar dela. Nossa, que gostoso. Está muito, muito saboroso. Então, eu acho que isso é um prazer, poder realmente servir pessoas. Eu acho que, de fato, as últimas palavras falam, sirva as pessoas. Porque, assim como a gente teve a oportunidade de realmente... E principalmente servir a Deus, né? Então, quando a gente faz tudo isso, a gente está servindo a Deus acima das pessoas. Então, as últimas palavras, sirva as pessoas que você está servindo a Deus. O servo que não serve. Então, que você sirva e realmente faça a diferença na vida das pessoas. Pô, que da hora. Muito bom. Tutu, muito obrigado. Eu que agradeço Obrigado, pela oportunidade. É estranho aí. eu chamar de Tutu, porque Então. normalmente eu chamo de Nego. Ou Tato. Nossa, Tato é desde sempre. Israel, ninguém me chama. Israel, né? ninguém chama Israel Israel. Tutu. É o nome dele, gente. Israel. Israel Tutu Veloso Neto. Posso fazer um apontamento aqui? Pode. Que os pais não façam isso como fizeram comigo, Israel. Quando eu tava no prezinho, chamava Israel, todo mundo achava que era um velho de 80 anos na sala de aula. Que nem meu avô. É. Então, mas ele já era velho, né? Ele já pode. Então, Tu ficou calvo mais cedo por conta causa do nome. né? O nome tem responsabilidade. Ainda bem que tem pelo menos Tutu, né? Um apelido Isso, para dar uma quebrada. uma Mas eu coberta gosto, o ali. Israel é legal, tô brincando. Bom, mas Tutu, muito obrigado, Muito obrigado. viu? A você que está assistindo a gente, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Segue a gente também no Instagram, ajuda muito, é sério. Dá like, de graça. De graça, De viu, graça. Tutu? De graça, dá like é de graça. De graça. E o sininho. E ativar o sininho Por também favor. é muito importante, por favor. Então é isso, galera. Brigadão aí. Pro próximo episódio. Tem mais alguma coisa pra falar? Lembrando, inova sábado. Todo sábado às 7h30 aí. Você jovem e você que se sente, volta. Volta, nada a ver. E você que se sente jovem. É calvo, mas não tem problema. Tem um coração jovem, pode participar. coração Pode jovem. participar também. Pode Sábado, participar. todo sábado, 7h30 aí. Compareça com a gente aí. Então é isso, galera. Valeu. É nóis. Falou. Tamo junto. Valeu. Falou.